Olá, meu nome é Márcio Teixeira, eu quero te dar as boas-vindas ao meu canal e hoje eu vou falar sobre Cazuza encontra Jesus. Antes de começar o vídeo de hoje, eu quero convidar você a se inscrever no meu canal, clicar no sininho de notificação para que o YouTube te avise toda vez que eu suba um vídeo novo aqui no canal. Agenor Miranda de Araújo Neto, o famoso Cazuza. Ele foi louvado por ser exagerado. Adjetivo esse que talvez tenha sido uma das maiores canções que ele escreveu. Eu me lembro perfeitamente quando eu conheci o cantor. Não pessoalmente, mas a sua obra. Quando eu me deparei pela primeira vez com a sua obra. Eu tinha 12 para 13 anos. O ano era de 1984. Quando foi lançado no Brasil o filme Bete Balanço. Era um filme cuja trilha sonora era assinada por ele, Cazuza, e por Frejá, seu companheiro de banda no Barão Vermelho. Ali nesse filme eu ouvi pela primeira vez a música Bete Balanço, que foi um sucesso estrondoso do Barão Vermelho. E ali eu conheci o Cazuza. No ano seguinte, os caras estavam cantando no Rock in Rio, cara. Primeira edição do Rock in Rio, para mais de 200 mil pessoas. E lá estava o carioca Cazuza cantando junto com o Barão Vermelho. Eu nunca me esqueço, eu lembro de ver pela televisão. Infelizmente, não pude estar ali ao vivo. Meus pais me deixaram ir no show. Eu, obviamente... Quem já conhece aqui o meu canal sabe que eu não faço o papel de biógrafo. Alguns me pediram para fazer esse vídeo como parte da série de satanismo na música, mas eu achei que não teria nada a ver no contexto, porque a mensagem que eu quero passar nesse vídeo é assim, muito maior do que talvez eu fosse escrafunchar na história para achar o óbvio, que ele era um tremendo de um artista que se perdeu no mundo e se perdeu, sabe, na fama e na loucura que ele viveu. Por causa disso eu não vou fazer um vídeo de biografia. Você pode aí pesquisar no YouTube, você vai achar um monte de vídeo sobre a vida dele e certamente muito melhor que qualquer vídeo que eu pudesse fazer. O lance é que Cazuza, ele se tornou um ícone no Brasil porque ele era muito mais do que um cantor, ele era um poeta, ele era um cara que fazia você pensar nas letras que ele escrevia, né? Em 1985, depois do sucesso no Rock in Rio, ele sai da banda, decide começar a carreira solo dele e ele lança sucesso após sucesso e a carreira dele toma uma dimensão nacional tremenda. E, obviamente, junto com o seu sucesso estrondoso, vem uma vida completamente entregue à devassidão, né? Bebedeira, drogas, sexo e muito sexo. Ele era bissexual, como muitas vezes ele fez questão de deixar isso bem claro. Esses eram os bastidores da vida de Cazuza, que era uma falsa perspectiva de ter o mundo inteiro aos seus pés, que obviamente acabou norteando a sua história. E existem fortes suspeitas que ele contraiu AIDS em 1985, na mesma época que Freddie Mercury do Queen. Se isso for verdade, né, ambos cantaram no Rock in Rio em 1985, já infectados pela doença. Se você assistiu o vídeo do Queen, né, a história o documentário da vida do Queen, você vai ver que ele canta, que no filme existe uma forte tendência em apontar que ali ele já estava possivelmente com a doença. O fato é que Cazuza ele travou uma árdua batalha de 1985 a 1990, quando infelizmente ele veio a falecer devido às complicações da AIDS. Cazuza tinha 32 anos. Ele morreu muito jovem, muito jovem. Infelizmente, o excesso, o exagero e a loucura que era a vida dele, infelizmente teve uma consequência. E ele foi muito cedo. Cazuza ele era um cara muito controverso, né? Eu lembro, cada álbum dele era sempre
regado de uma badalação muito grande, porque ele era um letrista extremamente afiado, né? A sua caneta ali era bastante afiada, mas ele era um cara muito poético também, muito sensível. E ele compôs alguns clássicos que particularmente eu respeito muito como composição. Por exemplo, Beija-Flor, uma tremenda crítica ao governo da época. Por exemplo, O Tempo Não Para, Exagerado, como eu falei, né? Uma música muito conhecida de sua autoria. E existem algumas que confrontam Deus publicamente, como por exemplo Cobaias de Deus, que eu vou falar mais pra frente nesse vídeo. De fato, Cazuza ele era um compositor que fazia a gente pensar, algo raro nos dias de hoje na música brasileira, infelizmente. Em diversas entrevistas que o Cazuza deu, ele dizia ser um agnóstico, ateu, e desprezava a igreja. Por exemplo, tem uma entrevista dele na Maria Gabriela, que ele deixou isso bem claro ao dizer que desprezava duas coisas, a direita e a igreja. Existem muitos vídeos sobre o histórico da evolução da doença, de como ele foi padecendo aos poucos, e eu não quero repetir aqui nesse meu vídeo, porque eu sei que você pode achar muitas coisas e muitos detalhes que eu não posso nem usar por uma questão de copyrights, etc. Mas em 1999, eu estava embarcando aqui para os Estados Unidos, tinha acabado de me casar, e por uma dessas circunstâncias eu fui até uma livraria evangélica. E para variar, eu cheguei nessa livraria evangélica e comecei a fuçar nas prateleiras, o que tinha lá e tal, e me deparei com um livro pequenininho, fininho, que o nome me chamou a atenção. E o título era Fiz Parte Desse Show. Para minha surpresa, era um relato de uma pessoa chamada Ana Maria Costa, que era uma enfermeira que cuidou do Cazuza nos seus últimos dias de vida. Eu tenho uma vaga lembrança, mas desse momento, eu confesso para você que eu não lembro qual foi a livraria que eu comprei. Eu lembro que eu hesitei de comprar, fiquei olhando Cazuza, cara, eu quero saber de Cazuza, né? Mas aí, sei lá, aquelas coisas que Deus fala no coração da gente, compra. E eu comprei o livro. E foi o livro que eu li no avião, na minha viagem de volta para os Estados Unidos. E eu confesso que a leitura desse livro é um livro bem pequenininho, simples de ler, fácil de ler, uma narrativa bem bacana, bem gostosa de ler. Eu confesso que eu fui às lágrimas no avião, sabia? Porque é interessante que a mídia, né, a mídia de massa, não fala nada sobre a suposta conversão de Cazuza, né? Mas a leitura desse livro deixou inequívoco o amor de Deus por Cazuza e como ele utilizou a vida dessa mulher para alcançar Cazuza no seu leito de morte, né? Infelizmente esse livro não existe mais, esse livro saiu de circulação há muitos anos. Inclusive a minha cópia desse livro eu emprestei em felicidade, eu emprestei para uma pessoa que nunca mais me devolveu o livro e eu nunca mais vi esse livro. Até que outro dia eu estava em um dos vídeos aqui no meu canal do YouTube, eu comentei sobre esse livro e uma pessoa me escreveu dizendo, olha, eu consegui um PDF desse livro tal, e vasculhei a internet e achei alguns sites que disponibilizam esse livro para download. Se você quiser, me escreve no meu Instagram, Márcio Tex, me escreve lá no direct que eu posso te dar um desses sites para você baixar. Eu fui pessoalmente, eu entrei em contato com a editora em São Paulo, conversei com o suporte que disse que eles não têm mais os direitos nenhum desse livro, ou seja, não achei nem a autora, tá perdido no espaço. O fato é que esse livro foi escrito e é uma vívida descrição do relacionamento que surgiu entre uma enfermeira e Cazuza nos seus últimos dias de vida.
por respeito aí ao publicador e autor, eu não quero ficar lendo um monte de passagens, mas alguns deles me destacaram. A capa é essa aqui, olha. Tá? Eu tenho ele impresso porque eu vou encadernar e deixar aqui para eu ler como pesquisa. Enfim, eu vou ler um trechinho desse livro aqui, aliás, 2 trechinhos que eu achei muito tocantes. E o primeiro foi o encontro dessa enfermeira com Cazuza, né, que está na página 3, já no início do livro. E diz o seguinte: 17 de março de 1989, lembro-me claramente, era uma tarde linda de domingo, acabara de chegar da escola bíblica dominical e culto da manhã quando o telefone tocou. Era a Hilda, uma amiga de trabalho, que me ligara para saber se eu podia ficar uma noite com o paciente na clínica São Vicente. Disse-lhe que sim, e às 18h30 já estava a caminho da clínica. Lá chegando, Hilda me revelou que o paciente com o qual eu iria ficar era portador do vírus HIV e se tratava de Cazuza. Perguntou-me se eu tinha algum preconceito, pois naquela época a pesquisa sobre HIV estava ainda em fase inicial e o esclarecimento sobre a doença era pouco, o que fazia com que as pessoas da área de saúde tivessem receio de trabalhar. Caminhei até o paciente, pois não seria a primeira vez que iria trabalhar com portador de HIV. Aliás, essa enfermeira, eu confesso a você que eu não sei nem se ela é viva, tá? A senhora Ana Maria da Costa. E eu queria um dia poder dar um abraço nela, porque esse livro é maravilhoso. E a partir desse ponto ela fala: caminhei seguro até o paciente, pois não seria a primeira vez, etc. E boa noite, você é a enfermeira que irá ficar com o paciente? Sou eu mesmo. Meu nome é Lucinha Araújo, ou seja, a mãe de Cazuza recebendo essa enfermeira. Sou a mãe do paciente, pode entrar, ele já está esperando, etc. E aí ela começa a relatar os primeiros tópicos do relacionamento com Cazuza, do primeiro encontro com Cazuza ali no hospital. E o interessante é que o desenrolar, né, desse livro, ela vai contando como que Deus foi forjando no coração do Cazuza um sentimento de aceitação, respeito e amizade por essa enfermeira. Porque ele mesmo, Cazuza, confessa nesse livro que ele odiava os crentes. Como eu falei, ele se autodenominava ateu e desprezava a igreja. Então, o sentimento que ele tinha pelos crentes era o pior possível. Por quê? Pela forma dos crentes falarem, pela forma dos crentes olharem de cima para baixo. Ou seja, a tônica não muda até hoje. As pessoas que muitas vezes se deparam conosco tentando pregar o evangelho se deparam com um discurso de cima para baixo. Quando muito pelo contrário, Jesus teve um discurso de baixo para cima, ou seja, ele estava aqui para servir as pessoas. E essa mulher, e essa enfermeira, ela tem uma postura de amor, de servir o paciente. E um dos trechos que eu acho extremamente comovente, aliás, estou aqui com a impressão disso, é um diálogo que acontece entre ela e Cazuza, quando Cazuza estava compondo as letras das músicas que comporiam um dos seus últimos trabalhos de música, que foi o álbum Burguesia. E nesse álbum tinha uma música que é bastante ofensiva à pessoa de Deus, chamada Cobaias de Deus. Cazuza escreveu essa música no hospital e essa enfermeira viu Cazuza escrever essa música. E a letra dessa música é extremamente dura. Olha só, se você quer saber como eu me sinto, vá a um laboratório ou um labirinto, seja atropelado por esse trem da morte. Vá ver as cobaias de Deus andando na rua pedindo perdão. Vá a uma igreja qualquer, pois lá se desfazem em sermão. Me sinto uma cobaia, um rato enorme nas mãos de Deus mulher, de um Deus de saia. Cagando e andando, vou ver o ET, ouvir num cantor de blues em outra encarnação. Nós, as cobaias de Deus, nós somos as cobaias de Deus. Nós somos as cobaias de Deus. Me tire dessa jaula, irmão, não sou macaco. Desse hospital maquiavélico, meu pai e minha mãe, eu estou com medo, porque eles vão me deixar a sorte me levar. Você vai me ajudar, traga a garrafa, estou desmilinguido, cara de boi lavado. Traga uma corda, irmão. Irmão, acorda.
Nós, as cobaias, vivemos muito sós. Por isso, Deus tem pena e nos põe na cadeia e nos faz cantar dentro de uma cadeia e nos põe numa clínica e nos faz voar. Nós, as cobaias de Deus, nós somos as cobaias de Deus, nós somos as cobaias de Deus, nós, as cobaias. Só aí você percebe em que ponto de revolta que ele estava contra a circunstância que ele mesmo se colocou, que o próprio pecado, fruto das escolhas pessoais que ele fez, colocou. E eu achei muito interessante que essa enfermeira fez a menção dessa música nesse trecho do livro, porque aponta para um contexto que eu quero trazer a você, que é o seguinte: muitas vezes, quando nós vemos alguns artistas esbravejando contra Deus, falando um monte de besteira, que o intuito é atacar, né, os cristãos e a fé, você não sabe o contexto por trás daquelas palavras, como era esse contexto aqui de Cazuza. Entendeu? Muitas vezes as pessoas estão expressando uma raiva, um ódio, mas é fruto de um sentimento, de uma dor muito mais profunda que elas vivem e estão querendo externar aquilo. Então, quando você vê alguém esbravejando desse jeito, não julgue. Não responda com rispidez, né? Com a rispidez santa. Não é isso que Deus nos ensinou. Responda em oração, responda com palavras brandas. Lembra que Provérbios diz que a palavra branda aplaca o furor? E é muito interessante porque na narrativa desse livro isso acontece diversas vezes, porque Cazuza estava numa situação tão terrível que ele era agressivo muitas vezes. Mas no fundo, tudo que ele queria era um conforto para a realidade iminente da sua morte. Eu falo de maneira extremamente respeitosa porque todos nós haveremos de passar por essa avenida, né? Por esse sofrimento de chegar no fim. E esse livro, ele é extremamente respeitoso nesse sentido. E é muito tocante. Agora, o tocante é você saber que quando Deus usa essa mulher, ela começa a usar a Bíblia, a palavra de Deus e a oração para ministrar na vida do Cazuza no leito, cara. Quando ele estava mal. E Cazuza começa a receber a palavra de Deus. Naquela circunstância ele começa a receber a palavra de Deus. Mas chega num momento tão dramático da vida dele que ele começa a ler a Bíblia sozinho. Ele fala nesse livro, por exemplo, que ele recebia um monte de cartas e Bíblias de fãs. Ele tinha na casa dele essas Bíblias. E aliás, se você foi uma dessas pessoas, saiba que Deus usou a sua vida. E talvez foi uma dessas Bíblias que Cazuza utilizou para ler. Por isso é tão bacana você ofertar a Bíblia. Você nunca sabe o que Deus pode fazer. Olha aí, tá aqui ó, no livro, descrito por essa enfermeira, que ele lia as Bíblias que foram doadas pelos próprios fãs. Agora, o que é muito lindo é quando ele começa a questionar a enfermeira sobre alguns aspectos do seu próprio pecado. Mas ele falava, o que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre aquilo? E ela apontava para a Bíblia e ele lia aquilo. E aquilo começou a fazer sentido na cabeça do cara. O Espírito Santo começou a ministrar no coração dele. Até que chega num momento dramático que ele vai para Boston para um tratamento final, para receber uma droga final. E os médicos falam, sinto muito, mas você não tem como mais ser tratado. Porque ele chegou lá em Boston, ele já tinha um outro vírus que tinha contraído e a presença desse vírus no organismo prevenia dos médicos utilizarem uma droga que poderia dar a ele uma extensão de vida. E é aqui nessa página do livro que eu acho uma narrativa muito linda, quando ele chega de volta ao Brasil, porque ele falou, eu quero morrer no Brasil, e a família traz ele de volta para o Rio de Janeiro, e ele já no apartamento dele, ele sabe que ele vai morrer, ele chama a enfermeira. No dia 2 de julho de 1990, observando dormir, senti Deus falar dentro de mim que os dias estavam se findando. Logo que entrei no quarto, o médico me mostrou os exames que apontavam taxas muito baixas de plaquetas, glóbulos brancos e etc.
Ore para o seu Deus, porque as coisas estão ruins. Eu já não acredito em melhoras. Vamos orar, o Senhor também pode orar. Após aquele relato, fiquei muito preocupado e comecei a insistir para que ele tomasse uma decisão ao lado de Cristo. No dia 2 de julho, saímos de carro com a segurança e alguns amigos em direção à Barra da Tijuca e São Conrado. Em um momento em que ninguém esperava atenção, ele me disse: "O dia está lindo. Realmente, essa tarde está esplêndida. Não sei, mas me deu saudades do tempo de criança. A gente cresce, é tão estranho. Olha quanta gente que vai e vem nesse calçadão." Aqui é Cazuza falando. Cada um teve uma infância, uma história. O cenário da minha história é essa linda cidade, o Rio de Janeiro. E eu sinto que faltam poucas cenas para terminar essa história. Eu estou me despedindo do Rio de Janeiro. Aí Ana responde: "Que bobagem, pensa positivo." Fala baixo para que eles não escutem. Senti uma tristeza muito grande em seus olhos e falei novamente do plano de salvação para o Cazuza. No dia 6, fiquei com ele durante a noite e percebi novamente aquela tristeza no olhar. Voltei-lhe a falar de Jesus Cristo. Disse-lhe que o amava muito e que nós iríamos nos encontrar de novo no céu se ele aceitasse a Jesus. Ele estava muito fraco e não respondeu. Eu insisti. "Cazuza, é importante que você tome a decisão. Tem que ser agora. Tem que ser já. Você está partindo e precisa de uma decisão ao lado de Cristo. Você não pode perder tempo." Cazuza responde: "Eu sei. É importante dizer isso a você?" A Ana responde para ele: "Não. Fale para Jesus que você o aceita como Salvador e Senhor em seu coração." Ele balançou a cabeça e eu não insisti mais, pois percebi que chorava. Sentei junto à cabeceira da cama e, passado algum tempo, ele concluiu: "Ana, você me disse que o ladrão da cruz aceitou Jesus na última hora." "Sim, Cazuza, é verdade." Após essa nossa conversa, ele ficou por um tempo em silêncio e logo adormeceu. Ao amanhecer, entreguei o meu plantão e horas depois fui para casa, mas algo falava dentro de mim: "Você caminhou a segunda milha." Senti que era Deus quem dizia tais palavras. No dia 7, quando eu retornava ao apartamento de seus pais, o porteiro me deu a notícia que ele havia falecido. Tomei o elevador e ao chegar ao 17º andar, a enfermeira me confirmara a notícia, dizendo-me que ele passou muito mal durante a noite e mais ou menos 7h10 da manhã ele faleceu. Todos testemunharam da sua morte e disseram que ele morreu tranquilo. Pois é, eu quis ler esse trecho porque aqui eu me deparo com uma realidade que o apóstolo Paulo nos deixou escrito no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 20, onde diz: "Onde o pecado abundou, superabundou a graça." Deus teve a misericórdia de mandar a Ana nos últimos momentos de Cazuza e ele optou. E foi a história do ladrão na cruz que ele se identificou. Ele sabia dos pecados e ele sabia que só existia uma forma de perdão dos seus pecados, que era através do sangue do Cordeiro derramado naquela cruz. Por isso ele aceitou Jesus. Sabe, talvez você ache que eu estou aqui fazendo um vídeo sensacionalista, ele está usando a morte alheia. Não, cara, não tem nada disso não. Meu canal é um canal jovem, eu não tenho por que fazer sensacionalismo. Muito pelo contrário, eu não quero fazer sensacionalismo, mas a grande verdade, tanto eu como você, nós chegaremos ao fim da nossa jornada nessa vida. Infelizmente ele foi muito cedo, 32 anos, vítima da AIDS, mas fruto daquilo que ele viveu, do tipo de vida que ele viveu. Mas ainda assim, Deus o alcançou pela sua graça e misericórdia. Sabe, o perdão de Deus é ofertado gratuitamente para quem desejar. Eu queria muito que esse vídeo pudesse chegar
Até as pessoas que estão nas camas dos hospitais, sem poder falar, sem poder sequer expressar uma palavra. Deixa eu dizer para você, basta você no seu coração confessar Jesus Cristo como seu Senhor e você será salvo. Mesmo que o seu passado seja tão carregado de pecados, a Bíblia diz: se nós confessarmos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós seremos salvos. Ah, Márcio, mas eu não vou ter tempo de ir na igreja, não vou ter tempo de me batizar. Não interessa, não importa. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse versículo não existe a palavra igreja, não existe a palavra batismo. Existe a palavra todo aquele que nele crê. Se esse é o seu momento de se encontrar com Jesus, não perca tempo em receber Jesus Cristo. Basta dizer: Senhor Jesus, vem morar no meu coração, perdoa os meus pecados, eu te recebo como Senhor da minha vida, perdoa e eu confesso os meus pecados pelos quais o Senhor morreu. Me receba como filho, em nome de Jesus, amém. Basta, acabou. É simples assim, porque o perdão do Senhor foi complexo, mas Ele carregou a complexidade nas suas costas e morreu naquela cruz para estender o perdão a mim e a você. Que esse vídeo possa falar ao seu coração, trazer uma esperança ao seu coração e que você possa ter a certeza de que ao confessar o nome do Senhor Jesus você está salvo. Você é salvo. Então, se você foi abençoado por esse vídeo, se falou o seu coração, se você puder, deixa a sua mensagem, dá o seu like, compartilha com as pessoas para que isso seja uma forma do YouTube espalhar a mensagem desse vídeo. Mais e mais pessoas precisam saber que Cazuza morreu salvo, Cazuza fez a escolha certa e você pode também fazer a escolha certa. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.